O filhinho dele já homem, já estuda lá na Inglaterra, né? Ele está visitando o pai, então ele está com ele hoje aí, cuidando da... Hoje ele está de paizão, então. Hoje ele está de paizão, está todo Oh, meu feliz. Deus. Fofinho. Então vamos, primeiro de tudo, agradecer muito a Deus, né, a Jesus, a espiritualidade amiga, por nós estarmos bebendo, né, dessa fonte maravilhosa que é a doutrina espírita e o Evangelho, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está podendo entender, estudar, meditar, nos fortalecermos, né, para a nossa caminhada espiritual. A gente sempre lembra da sala 1, lembramos sempre de agradecer os fundadores da casa, né, o seu Fausto, a dona Lídia, a dona Luísa e a nossa querida Leda, né? Deus abençoe essa amiga querida que está ainda entre nós, né? E vamos sempre lembrar da sala 1 para a gente direcionar nossas vibrações, o nosso carinho nessa sala, toda a nossa energia, né? Para que eles tenham sempre material para atender os nossos irmãos mais necessitados. Para que essa vibração chegue com toda a sua força, com toda a sua pureza, vamos orar a oração que o nosso mestre querido nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem. Nós estamos estudando... Opa! Nós estamos estudando o item 4, né, do livro O Espírito da Verdade, que nos remete ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu peguei dois parágrafos desse livro para a gente lembrar, né? Que ele fala de simpatia e bondade, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo fala do bem-aventurados mansos e pacíficos, né? Então tem tudo a ver, né? Todo esse trabalho é uma mensagem do Emmanuel, riquíssima. Mas eu peguei um parágrafo aqui que diz assim: procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos de simpatia que ajuda e compreende, e da bondade, que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Então, Emmanuel lembra, né, que o recurso da simpatia, que é aquela que olha com carinho, né, mesmo aqueles que muitas vezes não nos compreendem, né, que sempre tem aquele sentimento de bondade, de desejar o bem para outra pessoa, né, que concede e perdoa sempre, né? E a gente pode observar o seguinte: a construção da felicidade no mundo é uma construção nossa, da humanidade. Cada um de nós que traz no coração a fraternidade, que já vai se esforçando, né, a trazer esses valores de simpatia e bondade, está contribuindo verdadeiramente para a mudança, para melhor do mundo em que vivemos, né? Aí tem uma outra frase também, né? Não despreze a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. Então, na medida que a gente transmite isso, é natural que a gente receba da vida também simpatia e bondade, né? A gente semeia bondade, semeia simpatia, é natural que a gente colha também, né? Não que a gente faça isso com interesse, né? Mas que a gente faça isso entendendo como que funciona, né, as leis de Deus. Então, só lembrando um pouquinho o livrinho, né? Lembrando que é uma mensagem de Emmanuel. Vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Semana passada foi estudado o item 6, que agora me fugiu o título.
sei se vocês lembram, sempre que fugiu. A afabilidade e a doçura. Isso mesmo. Eu cheguei um pouquinho atrasado, né, que eu fui no nosso cantinho semana passada, mas eu peguei uma parte, né, com o Genivaldo, com o Faustinho, o Genivaldo com o Alexandre e o Faustinho, e bastante interessante, ficou para hoje a paciência, né? E vamos falar da paciência. Esse é um assunto interessante. E começa assim, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bem dizer de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. É um negócio para a gente pensar, é ou não é? E quem aqui na Terra não passa pela dor, né, gente? E a dor que mais, vamos dizer assim, que mais nos incomoda não é a dor física, é a dor quando a gente é atingido no nosso coração, né? Poderia chamar de dor moral, né? Essa aqui é a que pega realmente. Então, isso aí está no Evangelho, né? O início desse estudo. É o item 7, né? E ele continua. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E aí que esse irmão que trouxe essa mensagem aí, ele pega firme com a gente, pega ou não pega? E é interessante, gente, que eu fico pensando, né? E é no seio da família, né? É que a gente tem que estar praticando, né, essas virtudes, né? Principalmente essa virtude da paciência, né? O Emmanuel fala algo assim muito importante, diz assim, nada se resolve na vida sem paciência, sem saber esperar. Né? A gente lembrando que Abigail falou com Paulo, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Quando a gente forma uma família, é porque a gente encontrou ali um afeto, né? Encontrou ali um amor. Desse amor nascem os filhos, né? E aí começa o trabalho, né? A construção da convivência entre o casal, da educação dos filhos, não é assim? E a gente consegue resultados sem ter paciência, fazendo nós que já vivemos bastante, né? Já estamos com famílias criadas, a gente lembrando assim, como muitas vezes a gente se perdeu pela impaciência, muitas vezes a gente teve sucesso pela paciência que nós tivemos, né? Hoje a gente estava conversando com um jovem, né? Um jovem casal, e ele é uma pessoa muito interessante, ele é evangélico, né? Trabalha às vezes trabalhou, né? Acho que agora ultimamente ele está com muito trabalho, não está participando tanto, mas na evangelização de jovens, dentro da visão da igreja evangélica, né? Então, ele tem, assim, posições muito interessantes. E ele estava comentando que hoje, assim, o casal, qualquer coisinha separa, né? Qualquer probleminha que eles encontram, qualquer desavença, porque hoje, antigamente, a mulher engolia muitas coisas, porque a maioria delas não trabalhava, dependia do marido, ficava naquela dependência. Hoje a mulher está mais independente. Então, o relacionamento exige muito mais do homem, né? Em termos de respeito, em termos
de... Isso deveria ter acontecido até antes da mulher ter essa liberdade que ela tem hoje, né? Liberdade, vamos dizer assim, econômica, né? E está acontecendo um fenômeno muito interessante, a mulher não está tendo muita paciência, né? Segundo ele, né? Mais jovem, às vezes, abandona o relacionamento por coisas pequenas, né? Por discussões pequenas. E isso gera um prejuízo muito grande, principalmente quando se tem filhos, né, envolvidos, né? A gente vê aí a dificuldade que é a vida de um casal que se separa, né? Principalmente os filhos passam um momento com o pai, depois passam um momento com a mãe, passa a ter duas casas, aí a mãe casa, passa a ter uma outra situação, o pai casa de novo, e a coisa toma rumos assim bastante difícil, principalmente para os filhos, né, dessa geração, né, de agora. Você estava comentando sobre isso com a gente lá, nós estávamos ouvindo, né? E ficamos pensando, né? E a gente ouve assim, os detalhes, a gente vê que é falta de paciência mesmo, né? E muitas vezes leva à separação de um casal. E até coloquei essa imagem assim de um casal discutindo aí, né? Porque a família começa aí, né? O casal é o alicerce da família, né? O alicerce do lar, né? Se os dois não se acertam, isso traz um desequilíbrio muito grande para todos que ali vivem, né? É algo para a gente dar uma pensada, né? Só voltando um pouquinho atrás, né, na fase inicial aqui que nós estamos estudando, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofreste, antes bem dizer de Deus onipotente, que pela dor neste mundo, vos marcou para a glória do céu. E eu entendo, quando a gente vai falar um pouquinho sobre a dor, né, de uma maneira bem prática, quando a gente chega a mão perto de um objeto quente, né, qual é a tendência nossa de afastar, né? Então a dor vem para dar um alerta para a gente que algo não está bem, né, internamente com a gente. Oi, Denise. Né? Então é algo para a gente pensar. Não, a dor é um aviso. Se é um aviso, é algo bom, como coloca ali, né? E como nós estamos num planeta de provas e expiações, é natural que a nossa vida tenha muito desses alertas. Não sei se vocês concordam comigo. Algum comentário, pessoal? Falei bastante dentro daquilo que eu consigo entender, né? Para todos aí tem experiência de vida, né? Ô, Antônio, Algum comentário? Aí, Nilza, por favor. eu ia falar, né? Na dor de todos nós. E eu estava pensando que nos dias de hoje, como você disse, né? A família está. Você está me ouvindo bem? Excelente, tranquilo. Então, aí eu fico pensando que a família hoje está complicado mesmo. Os filhos têm que se dar com o filho da mãe, que não é do pai, e do pai, que não é da mãe. E aí é um momento de vida que nós estamos vivendo, um desafio mesmo, né? E eu estava pensando no meu neto, que fez aniversário ontem, e uma festinha boa, sabe? Que é a última dele. Ele fez 10 anos e a mãe, a minha nora, falou: é a última festa, porque não dá mais para fazer festa. São 5, então não vence, né? Então, encerrou. Então, fez uma festa bacana lá, sabe? E brincaram, teve monitor. Agora tem monitor para brincar com criança, que eu acho o máximo isso. Primeiro a gente brincava, não precisava dessas coisas. Agora tem até monitor, né, para brincar. Estava numa felicidade, vai lá, vai cá. Aí eu percebi que numa hora lá o meu neto ficou chateado com um negocinho de nada lá, frustrado. Estragou toda a festinha dele, porque a menina que ele gostava, ele pensava que gostava dele, ficou sabendo que ela já estava gostando de outro. E ficou frustrado, estava chorando no banheiro. Eu falei,
Olha a dor, eles não estão conseguindo nem lidar com isso hoje. Então, eu estava pensando, a dor hoje está atingindo todo mundo, desde o, desde o pequenininho até o... É para saber viver mesmo, né? Para saber viver, não é fácil, não. Mas a gente... Ah, Faustinho. Super Faustinho. Faustinho tá aí, né? É isso aí, Faustinho. Você também chorou no banheiro também, porque foi largado pela amada, hein? Mas a criança hoje não está sabendo lidar muito com frustração, sabe? É perigoso isso daí, está muito perigoso. Está acontecendo isso. Qualquer coisinha já se chateia, entendeu? É uma coisa para ficar de olho, porque adolescência, né? Principalmente nessa fase de adolescência, que a gente sabe que é complicado hoje. A gente sabe do filme também que teve aí, né? Não vamos sair disso, mas então essa dor é dor, né? Para ele é uma dor também. Então já é um começo. Não, e está acontecendo muito com as crianças, que pai e mãe hoje têm trabalhado fora, né? Isso eu vi um eu não lembro se é um psicanalista, não sei o quê. Ele comentando assim, e eles dão tudo de material para o filho, toda e qualquer frustração que tem, eles procuram corrigir e tal, e a criança não aprende a lidar com a frustração. E é uma constante da vida, né? Você não vai ter tudo que você quer, né? Então, os pais com sentimento de culpa ficam dando tudo que o filho pede. O filho pede isso, pede um tênis, pede uma roupa, vai dando, vai dando. E chega uma hora que a vida não vai dar mais, né? Igual você está comentando aí, que falou, essa é a última festinha, né? Que agora não dá mais, está muito caro e tal. E como é que ele vai lidar com isso também, né? Eu lembro muito assim, nós tivemos filho único, né? E a gente sempre teve o cuidado de dar só as coisas que a gente podia, sabe? De não ficar inventando Não moda, dá mais, né? esse limite e tudo. E é porque a falta faz falta. Faltar as coisas faz falta para o nosso crescimento espiritual. Dá mais valor, né, Antônio? A vida nega mesmo. E não adianta você querer dar tudo para o seu filho, porque um dia a vida vai falar para ele, oh, aqui não, meu caro. Né? E acontece muito, por exemplo, no trabalho, a pessoa quer ser tratada como era tratada em casa. Aí encontra um chefe linha dura, boca dura, e fala que você não quer ouvir, você não está preparado para lidar com isso. Aí sai do emprego, não para no emprego, não aceita. E passa a ter muita dificuldade na vida. Né? Antônio, eu escutei também um psicólogo falando que as crianças de hoje não recebem não. Os pais fazem tudo o que quer, que eles querem, porque estão trabalhando fora, né? Então, nunca diz não para eles. Então, o dia que eles recebem um não, ele estava falando isso porque um menino de 15 anos que gostava de uma menina e a menina não quis ele se fechou no quarto e depois pulou da janela. Aí ele falou assim, isso é a criação, que a criança nunca ganha um não. É sempre tudo que quer ganha, né? Porque os pais se sentem na obrigação de dar, porque eles estão ausentes, estão trabalhando, e aí a criança cresce sem saber, sem ser contrariada nunca, né? Tudo que quer, elas ganham. E aí aconteceu isso. Aí ele falou que é isso, é porque nunca recebeu um não, quando recebeu, não suportou. Não consegue lidar, não consegue, porque esse é um processo, né, de amadurecimento. Né? Isso está acontecendo muito mesmo. Isso é um fato. É um fato Se bem real. que a maioria das crianças hoje tem psicólogo, né? Criança, adolescente. Parece que nem assim não está adiantando. Quem tem que cuidar dos filhos é a gente, né? Não adianta você querer terceirizar. Só que a mulher também tem que trabalhar também, né? Então, que nas horas que estão junto, que devia fazer esse tipo de educação, né? Ensinar a criança a receber um não,
né, nas horas que está em casa, né? Sei lá, porque a não Não, ser que eu lembro. a não Eu, ser que ela fique em casa cuidando dos filhos até crescer para depois ir cuidar da vida dela, né? Trabalhar. É Então você tinha complicado. que ter um jeito, né? não, mas eu tenho uma solução que a gente vê hoje, que o que conta não é o tempo que você fica, é a qualidade do tempo que você É, fica com o seu tem filho. isso também, Então, tem. assim, quando você está com ele, pega o celular, guarda, tranca na gaveta e É, fica com ele. E é ouve, isso. escuta, né? E a gente tem A hora muita que estão em dificuldade. casa, a hora que estão em casa tinha que esquecer tudo o resto e só viver um pelo outro lá, pelos filhos. E aí ensinar o filho para ele não ficar frustrado, né? A receber um não, para não acontecer isso. A pessoa, a primeira vez que recebe um não, se mata. Meu Deus do céu, hein? Nós tivemos um caso aqui muito interessante, de uma pessoa muito amiga. Era uma pessoa aqui de Campinas, com muito recurso material, né? E ele ajudava muito os parentes e tudo. E ele começou a ter problemas no negócio, sabe? E não contava para a família, não dividia o que estava acontecendo. Até que chegou um ponto que ele acabou tirando a própria vida, porque não conseguia. Um pouco do orgulho, né? De não ter a mesma condição que tinha antes, de ser um provedor de todos, né? Então, assim, o filho saber da dificuldade dos pais, o pai conversar com a filha, não pode te dar isso, por causa disso, meu salário não permite. Quer dizer, e trazer na realidade, né, dentro dos limites que é possível, né? E trazendo a realidade para o filho. Isso muitas vezes tem sido esquecido, né? E aquele sentimento de culpa que às vezes o pai e a mãe, hoje em dia, não tem problema nenhum a mulher trabalhar fora, o homem, né, trabalhar e tudo, não tem problema nenhum, desde que se tenha esse cuidado, né? De ter a qualidade do tempo com eles, para orientação e tudo. Conhecer quem está cuidando deles, como é que é a escola que estão cuidando. Quer dizer, é um trabalho maior, né? Redobrado, mas é o que está acontecendo hoje, né? Então, a sociedade vai ter que pensar, né? Como resolver isso, quer dizer, a família vai ter que repensar, né? Como lidar com tudo isso. E precisa de paciência para vencer esse desafio, né, gente? Muita paciência, com Muito. certeza. Mas é isso aí mesmo, Antônio. O problema é que, na realidade, é muito. Mesmo quando a mãe fica em casa, né? Às vezes, as mães de hoje mimam mais os filhos, porque no nosso tempo, que nem você falou, que você tem um filho. Eu mesmo com os meus, eu não deixei ficar fácil as coisas, não, para eles. E eles souberam se viraram bem. Só que aí eu não sei se eles entraram naquela faixa de que meus filhos vai ser mais, vai ter de tudo, né? Não sabe dizer não, não sabe dizer não, que nem a Luzia falou, a Luísa falou. Então, é complicado mesmo, né? E a avó que fica, Ter né, querendo diálogo. acertar. Tem que ter diálogo, tem que dizer não e explicar por quê. Explicar por quê. As crianças entendem, só tem que conversar, tem que dialogar. Entende, Mas isso sim. não está tendo, porque fica cada um no seu celular, os pais chegam em casa e vai cada um para um canto no seu celular, as crianças também vai. Não, tinha que ficar junto, conversando, dialogando, né? E colocando o certo, explicando as coisas, né? Olha, Aí posso seria mais fácil. posso Diálogo. Está me ouvindo? Estão ouvindo, Faustinho? Meu pai resolveria isso facinho. Junta pela orelha, meia hora ajoelhado no milho, de braço para cima, encostado na parede. E se mexer, vai saber. Não, isso também não, né? Isso é violência. O Essa negócio é disciplina, diálogo. não é, não, tem uns que não tem diálogo. Com meu pai, assim, não tem diálogo. Tem, Fez, sim. pergunta para Manu, para você ver. Você sabe, Acabou. Agora, porque, olha, essa paciência que ele está citando aí é uma outra coisa.
Educação é uma coisa, paciência é outra. Educar filho, você precisa de paciência? Precisa, mas não uma paciência sem limite. A paciência tem que ter limite. Porque como você fala, mais cedo ou mais tarde, a gente cita assim, né? A vida cobra. Não é a vida que cobra, são as leis divinas que cobram. Elas vão agir. Pronto. Acabou. É mesmo. Então, educação é uma coisa, paciência é outra. Paciência e diálogo, a educação, eu acho. É que a gente estava falando, Faustinho, da dor. A dor, né? Entendeu? Existe a dor física, olha, amiga, tem a dor física e tem a dor moral. Qual das duas? Porque no caso do menino que foi citado aí, é uma dor moral. É a dor moral, sim. É a pior delas, é falso. Isso é uma coisa que, não, às vezes, não está no alcance dos pais. Está no alcance de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, alguma coisa assim. Porque dificilmente essa dor o pai vai conseguir explicar para o filho. Ele não vai aceitar, porque é pai, é mãe. Então, isso é uma coisa. A dor física é do outro. A dor física é aquela quando você tem um cálculo renal que está descendo, né? Ou quando você tem uma apendicite aguda, ou quando você está tendo um infarto, ou quando você está preparando para o parto. Está chegando a hora, começa as contrações. Isso é dor física. Agora, dor moral é outra. Dor moral, nesses casos que vocês estão citando, é um caso que depende de ajuda de um profissional da área. Não tem como. Agora, vocês vão falar assim, pô, mas é isso que ele está falando, né? Bom, se você pegar na época de Jesus, como é que ele agiria hoje? Se ele viesse aqui hoje, provavelmente 90% iria desconsiderar ele. Esse cara é louco. É louco. Onde você viu que ele está falando que ele é Jesus? Então, essa paciência, né, essa tolerância que precisa ter, é aquela tolerância raciocinada, como é a fé. A gente precisa aprender a separar isso. Né? A gente hoje vê muita coisa. Porque tem muita gente grande hoje que está esquecendo pai e mãe. Coloca no asilo, larga lá e coloca eles que cuidam dele. É complicado. É. Nós estamos vivendo realmente um momento que a gente precisa avaliar muito, né, toda essa vivência. Né? O meu pai, por exemplo, ele foi criado, o avô dele era um homem extremamente rígido, né? E criou 12 filhos. Então, de vez em quando pegava pela orelha mesmo e botava a turma na linha, chamava e eu nunca vi meu pai amava o pai dele de uma maneira assim, tinha um respeito, um carinho, coisa inacreditável. E não foi fácil, né? Mas ele dava um bom exemplo, né? Porque a gente, como, por exemplo, eu imagino, escolhe reencarnar com um pai ou uma mãe dentro de determinada personalidade, a gente está sabendo que a gente precisa daquilo. Né? Tem necessidade também daquela disciplina, até meio estranha, né? É meio estranha, mas é difícil avaliar essas coisas, né? Agora, o que está levando os filhos, por exemplo, a largar os pais e tudo, porque eles também foram largados pelos pais também durante a vida deles, não sentiram a presença do pai e da mãe. Então, eles não criaram esse vínculo de amor, né? Porque quem faz isso não tem vínculo de amor nenhum, né? À medida que o pai vira um problema, põe no asilo, né? E hoje nós estamos vivendo um momento também que a gente precisa refletir muito. As famílias têm um filho, igual é o meu caso, tem um filho só. Vai ficar muito difícil para ele tomar conta de 2 velhinhos, né? Então, vamos ver como é que se resolve. A gente tem que ajudar também na solução desse problema, né?
se a gente durar muito, né? Se for da vontade de Deus, a gente permanecer muito tempo aqui. Mas são coisas que a gente vai ter que meditar, vai ter que ter muita paciência, né? Para lidar com isso não é fácil. Então, o que acontece? É uma responsabilidade do pai e da mãe. Tem que ter paciência? Tem. Mas se ele não colocar limite nessa paciência, vamos dizer que esse menino chegasse a pular e morresse. Como fica pai e mãe? E a culpa? E a culpa? Ah, se eu tivesse feito. Ah, se tivesse sido assim. Ah, se eu não trabalhasse. Pronto. E aí? Você fala, você conversa, você explica, você chama, pode. Adianta? Essa geração de hoje que está vindo não é a mesma da minha geração, da geração do Antônio, da Lívia, da geração Não da é. Maria. São totalmente diferentes. E, às vezes, ele precisa realmente de alguém que seja firme. Então, se tiver um pai ou uma mãe que são firmes, minha mãe só me bateu uma vez. Ela dizia assim para mim, nunca retruque nas minhas costas. Se tiver que me falar, chega e fala na minha frente. Um dia, eu tinha uns 10 anos, ela falou comigo e eu retruquei de costa para ela. Ela bateu no meu ombro, ela estava virando, deu com a palma da mão, assim, com as costas da mão. E falou assim, se você chorar, eu vou avisar seu pai. Você vai de castigo encostado na parede, ajoelhado no chão. Só isso. Nunca mais. Então, veja, a geração nossa, dele, Antônio, da Maria, da Nilda, tem essa consciência com relação à paciência, aos cuidados com os mais velhos, ao cuidado com os filhos, mas a geração mais nova não tem. E aí, quando acontece algo grave, o que vem? A culpa. Ah, mas eu conversava com ele. Ah, mas eu falava com ele. Ah, mas... Cara, mas você sempre conversou, passou a mãozinha na cabeça, aliviou, ele se sentiu, né? Assim, ah, beleza, vou fazer de novo. Agora, põe responsabilidade. É a lei da liberdade. A lei da liberdade, ela te dá toda a liberdade que você quer, mas você tem que ser responsável por aquilo que você faz. E as crianças de hoje têm que aprender isso cedo. Porque nós somos tontos, nós somos bobinhos perto deles. Na nossa época de criança, o que você fazia, Antônio? Não, eu brincava. Você jogava bola, você saía correndo, você jogava bolinha de gude, você corria, pingava no esconde-esconde. Hoje, uma criança de 7, 8 anos, o que ela faz? Ela tem que ter um celular na mão. E se não tiver joguinho para ela jogar, ela briga. É uma Naquela época, mudança grande. você chegava em casa, a mãe punha comida na mesa. Ah, eu não quero isso. Não come, passa fome. Gente, essa história. Hoje não. Ah, eu quero isso. E traz. Ah, eu quero isso. Toma. Ah, toma. A gente, quando ia no cinema, na matinê, lá em Casa Branca, eu e um amigo, a gente saía, no final de semana, entrava num lugar lá que tinha fruta, a gente apanhava limão e goiaba e vendia para arrumar dinheiro para ir na matinê. E aí? E hoje? Se você não dá, vai lá e denuncia o pai e mãe. Olha, está me maltratando. Só para descontrair, se quiser fazer um exame de endoscopia e colonoscopia, o Ambrósio perto me denunciaram lá na Secretaria do Menor e do Adolescente. É, com certeza. Com certeza. Muito bem, gente. Vamos dar mais uma andadinha, né? Agora ele coloca assim, ó, porém, a mais penosa e conseguinte, mais meritória é de perdoarmos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento de nosso sofrer e para nos pôr à prova a paciência. Então, na vida, né, a gente tem que lembrar muito disso, né? Do instrumento do poder, do perdão, né? Para que a gente possa realmente passar por tudo isso, né? Por todas essas dificuldades e tudo,
educar, né, os filhos desse mundo novo, né? Quem está com os netos aí, ajudar, né, a preparar esses meninos aí para esse mundo novo aí. Mas vamos precisar usar todo esse instrumento, né? Então, vamos andar mais um pouquinho. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Muito interessante que está no Evangelho, né? São as coisas, é uma brincadeirinha de mau gosto aqui, é uma palavra menos feliz ali, isso dentro de casa, né? Dentro da convivência com os nossos, né? E vai. Chega uma hora que a gente acaba correndo o risco de perder a paciência, né? Pegou um copo que vai enchendo, depois vaza. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu lembro que eu tive a oportunidade, no início da minha carreira, de ter um contato com um grupo de desenvolvimento de pessoal, né? E ele falava muito assim, a vida muitas vezes é igual um álbum. Você vai colocando a figurinha, vai colocando, chega uma hora que você completou o álbum. E aí que as coisas costumam, às vezes, ficar difícil no relacionamento. Então, é muito importante que a cada situação, cada coisa que acontece, você conversar com a pessoa, se reconciliar com o adversário enquanto está com ele, vamos dizer assim. Então, assim, muitas vezes o casal passa muito tempo sem discutir o que está acontecendo entre eles, né? Fica chateado porque larga um determinado objeto no lugar, porque não contribui com a arrumação da casa, não contribui com aquilo, e vai guardando isso no coração, vai guardando. Chega uma hora a pessoa explode, o outro nem entende por que ela explodiu. Mas por que ela explodiu? Porque não conversou essas pequenas coisas, essas pequenas alfinetadas, e deixou aquilo acumular em uma hora que ele explode. Você nem sabe por que você perdeu a paciência. Então, é muito importante, entre uma família, entre os filhos, na minha maneira de ver, o conversar a cada ocorrido. Uma coisa não agradou a gente, a pessoa não percebeu isso, às vezes não fez nem por mal. Você falar, eu me senti muito mal com essa situação, me feriu, me chateou por causa disso. É muito importante a gente ter espaço para isso. E capacidade de ouvir também a reclamação do outro, né? Isso é bobagem, está ficando nervoso à toa. É a pior coisa que você pode falar numa hora dessa. Que para a pessoa está doendo. Para você, tudo bem, você fez, você nem percebe. Né? Então, esse diálogo, ter paciência, né? De se abrir para o outro, conversar, ter um tempo. Né? Isso vale também com os filhos também. Né? Porque aquilo que a Luzia estava falando, assim, dizer o não e explicar por que do não. Muitas vezes, quando uma criança pequenininha, um bebê e tudo, não tem como. Você tem que falar, não põe a mão aí, não. Você depois aí você dá um tapinha na mão, dá um jeito de segurar a onda para ele não se machucar. Mas, na medida que a consciência vai chegando, é muito importante o diálogo. Eu tive, assim, a felicidade de ter um pai, principalmente na minha adolescência, que conversou muito comigo. E a gente conversava de tudo, tá? De política, de música, de arte, de tudo, sobre a vida, as dificuldades da vida, a luta, né, da vida, dividia as angústias, às vezes, comigo, né? E isso me ajudou muito a amadurecer. Então, é muito importante, assim, e eu guardo isso no meu coração, até hoje, assim, sinto muita saudade dele. Ele foi embora cedo, né? Ele desencarnou muito novo. Mas foi uma pessoa que conviveu. Ficava muito tempo com ele, não, eu trabalhava muito, tudo. Mas todo o tempo que eu tinha, às vezes a gente virava à noite, virava até 4 horas da manhã, né? Na sexta para sábado, sábado para domingo.
Ele gostava de tocar um violão, de cantar, e ali a gente tinha a chance de conversar de tudo, de falar das ansiedades, da dificuldade, das minhas dúvidas, né? De falar sobre as angústias. Então, de ter alguém que me escutava e que eu escutava também, né? Então, assim, e eu aprendi isso muito com ele, né? E foi uma coisa muito boa. E depois fui conviver com meu avô também, que me dava muita oportunidade de conversar, de contar os casos dele, tá? De como ele criou o filho, como ele era rude, depois, à medida que o tempo foi passando, como é que ele mudou as atitudes dele e tudo. Então, isso me deu muita, vamos dizer assim, muita chance de conhecer esses dois corações assim a fundo, né? E de dividir com eles as minhas angústias, porque o jovem tem as angústias que o adulto é bobagem, mas não é bobagem, está doendo na gente, né? Então, muitas vezes a gente não vê a dor dos nossos filhos como coisa menor. Ah, já passei por isso. Essa é a pior frase, às vezes, que a gente pode dizer para uma pessoa. Ele pensa assim, eu pensava, eu sei que é simples, mas eu estou passando, está doendo, eu não sei como lidar com isso, né? Como é importante esse diálogo, né? Eu estava lembrando, nós estávamos conversando sobre isso, e a paciência dele é ouvir as nossas, do jovem, né? As angústias do jovem, tem paciência de ouvir, tem coisa que ele já sabe que a gente vai passar por isso. Igual você está contando aí do seu netinho aí sofrendo as dores do amor, né? Quem não passou, né? Pela frustração e tal. Mas para ele está doendo. Então, eu tenho alguém que o escute, que tem a chance de desabafar, é muito importante. Está lembrando disso. Isso é paciência também, né? Vou mandar mais um pouquinho. Algum comentário, pessoal? Vi que o Faustinho botou o rostinho aí. Alguma coisa, Fausto? Oi, Antônio, fala de novo. Tranquilo? Então tá bom. Ali é o seguinte: se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, o Espírito vem chamar a atenção da gente olhar de tudo que acontece na nossa vida e valorizar as coisas boas que acontecem, né? Então, de termos uma família, de termos tido o carinho de nossos pais e avós, dos professores que nós tivemos, né? Da paciência que eles tiveram com a gente para nos ensinar, né? E você sabe que professor de curso, principalmente de crianças, né? Ensinar a escrever, a ler, a lidar com a meninada aí, precisa ter muita paciência, né? Ter muito amor, ter muito carinho. E a gente, hoje em dia, parece que se perdeu um pouco desse reconhecimento, né, do esforço dessas professoras e professores, né? E depois eu tomei um pouquinho diferente pelo que eu tenho observado e tudo, mas mesmo assim são bênçãos, né? A gente ter quem nos ensina. Eu lembro muito assim no trabalho também as pessoas que me ensinaram o primeiro ofício, né, de como fazer, de como me comportar no ambiente de trabalho e tudo. Então, são pessoas que eu lembro sempre com muito carinho, né? E se a gente não tivesse isso, né, a gente não estaria onde nós estamos hoje, né? Eu estava lembrando disso, ou seja, as bênçãos são muito maiores que as nossas dores, tanto morais, né, quanto físicas, né? Então, andamos mais um pouquinho. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e não tinha nada de se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristão,
esta palavra resume tudo. Eu estava... Foi muito interessante, né? Uma palestra que eu fiz um domingo sobre o perdão. Pega uma passagem do livro do Humberto de Campos, que fala sobre a última tentação do Cristo, né? Porque quando o Cristo estava na cruz, e ele era humano, né, também, que a gente precisa sempre lembrar disso, é filho da humanidade, né? Cristo era humano, ele sentiu falta dos amigos ali com ele. E a turma ficou com medo, né? Se afastou, com medo de ter o mesmo destino do Cristo. E ele se viu só, né? E o único que estava lá era João, evangelista. Mas João estava ocupado com a mãe de Jesus, consolando uma mãe. Imagina uma mãe vendo um filho sendo crucificado, o sofrimento dessa mãe, né? E Cristo vendo a mãe dele ali com João, né? Sendo João consolando, mas ele vendo também o sofrimento da mãe, que tinha a visão do que isso representaria para o coração materno, né? Então você vê sofrimento profundo, né? E o Cristo vem nos dar um exemplo maior, fala assim, ele volta no terceiro dia, né? Volta à vida, se mostra aos discípulos e deixando sempre claro para todos nós, né? Vós sois espíritos eternos. Tudo isso que você está passando aqui agora vai passar, né? O que vai ficar é o que você agariar para o seu coração, a capacidade que você ganhar de viver em paz no mundo espiritual, de se elevar moralmente, se elevar espiritualmente. Então, o Cristo é realmente, não tenhamos dúvida de jeito nenhum, modelo que nós devemos seguir. Não complicar as nossas vidas, né? E dar um exemplo, né? De vida, de desapego. Mas Jesus, a gente pega o Evangelho e a gente vê assim, Jesus dialogava o tempo todo, tirava dúvidas, né? Perguntava o que a pessoa queria, né? Ele interagia com as pessoas. Eu vejo que isso é muito importante no convívio nosso, né, com as nossas famílias, esse cuidado, né, de conviver verdadeiramente, né, de dividir com eles também o nosso caminhar, a nossa vida, as nossas dificuldades, principalmente com os filhos, né? E a gente tem muita paciência, porque cada serzinho desse que vem com o jeitinho dele, né? Não vem do jeito que a gente imagina, vem do jeito que eles são. E aí entra a questão da indulgência, a questão do perdão, tudo isso que o Cristo nos ensinou, né? Com muito carinho, com muito amor. Eu peguei uma mensagem, gente, mas antes tem uma perguntinha aqui, né? Como desenvolver a paciência, né, gente? Vocês já pararam para pensar isso? O que nós temos que fazer para desenvolver a paciência? Está querendo demais, hein, Antônio? Não, estou só perguntando. Não é interessante? Como desenvolver a paciência, né? Primeiro é orando, né? Eu trouxe uma mensagem do Emmanuel sobre isso, mas antes vamos pensar, né? Antes de passar a mensagem, ainda tem uns minutinhos ainda. Aí fiz outra pergunta. Está correto o termo perdi a paciência? Nunca Você teve. acha que está certo? Não, nunca teve paciência. Porque quem perde uma coisa, quem tem paciência não vai perder ela nunca, né? Você perdeu porque não tem, não é, gente? Olha, você sabe que a língua portuguesa é complicada, né? É bem complicado. Os gringos ficam totalmente perdidos porque eles não conseguem entender que uma palavra tem um monte de significado diferente. É verdade. Né? Então, por exemplo, eu perdi o juízo já um monte de vezes e já não faço mais questão de fazer. Você não tem juízo, malandro. Já esquece. Se achar, pode dar para outro. Não precisa nem. Se tiver escrito lá, FAF, você devolve. Tá certo. Esse daí não quer mais. Olha, eu não vou nem falar nada. Melhor...
Faustinho, eu converso muito com você, eu sei. Nilza, fala você que você está mais. Não, eu vou pedir a Emmanuel para falar, viu? Vou andar com a Emmanuel aqui, que é mais fácil. Mas é importante a gente fazer essa pergunta, viu, gente? Como desenvolver a paciência, né? Eu brinco muito com o Faustinho, porque o Faustinho, às vezes, tem coisas que o incomoda, que me incomoda também, né? No conviver, né, de uma maneira geral. E, às vezes, a gente fica nervoso, né, com a situação e tudo. Mas a mudança ela é devagar mesmo, né? As pessoas vão mudar, mas não tem um tempo delas, né? Sinais de alarme. Lembrando, tem uma mensagem que eu acho fantástica, que diz assim: há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando a gente não tem paciência, o que acontece com a gente é isso. Vamos lá. Quando estamos na faixa da impaciência. Quando entramos na faixa da impaciência. Começou, perdeu o que não tem, vai enrascar. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior, nós achamos que nós estamos passando pela maior dificuldade do mundo. Né? Você vira para o companheiro e fala assim: você não faz o que eu faço, você não sabe o que eu estou sentindo. Pronto, lascou. Né? E a gente fala isso, né? Quando passamos a ver ingratidão nos amigos. Reclamar dos amigos, né? Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, a gente vê maldade em tudo que é canto. O irmão está pegando pesado aqui. Hein? Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, não fazer fofoca, não falar mal dos outros, né? É um amigo nosso que fala isso todo domingo. Quando reclamamos apreço e reconhecimento, mas ninguém reconhece meu esforço, meu trabalho, eu que esmero, faço tudo, e ninguém fala nem obrigado, pronto, está do jeito que o diabo gosta. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, só eu que faço essas coisas, ninguém faz, né? Quando passamos o dia a exigir esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço. Tem gente que é assim, vê uma casca de banana no chão, tá vendo? O pessoal joga casca de banana no chão, mas é incapaz de ir lá pegar a casca e jogar no lixo. Sabendo que alguém vai escorregar na danada daquela casca. Mas vai reclamar. Que absurdo, estão jogando. É mais fácil a gente ir lá pegar a bananinha, a casquinha, colocar no lixo do que falar, viu, gente? Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente, aí é bicho feio, né? Ô, Antônio, Fala, filho. esse exemplo que você deu anterior aí, da casca de banana, é um exemplo típico da expiação e prova. Porque a casca de banana cai, você reclama, mas ainda por desaforo você vai lá e dá um pisão em cima dela. Isso. E aí o que acontece? Você escorrega e cai. Essa é a expiação. Aí você vai passar por uma outra prova. Vamos ver se ele aprendeu. Faz de novo. Você reclama, vai lá e dá um pisão. Aí você cai dobrado. Só que dessa vez você cai e quebra o quadril. Não passou na prova. Entendeu como é que é essa história de expiação e prova? Entendi. É isso mesmo. É exemplo típico. Expiação e prova. Casca de banana. E assim é. Né? É aquela história. Como ele falou lá, é mais fácil você criticar os outros do que você fazer. Esse que é o bicho. E é muito interessante essa questão também do álcool, né? Tinha um amigo que vivia para esquecer, né? Até brincava com ele, falava assim, mas por que você está bebendo? Eu falava, já esqueci, nem sei mais, agora eu bebo assim mesmo. É um problema muito sério isso, gente. Fugir da gente mesmo, né? Eu ouvi um negócio uma vez, um rapaz falando assim, você sabe por que você liga o rádio no seu carro e põe lá para ouvir música e tal? Porque você não quer ouvir os próprios pensamentos. Porque quando você está no carro, não tem música, não tem nada, você é quase que obrigado a ter contato com você mesmo. Né? A ficar com você. Aí você liga o rádio, põe a música dentro, vai ouvir uma notícia, qualquer coisa, e vai fugindo. A gente foge muito de nós mesmos, de nos conhecermos. Né? E o grande desafio nosso é nos conhecermos, não adianta fugir.
Ora, um companheiro que nós vamos ter mesmo é nós mesmos, né? Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Aí é o bicho feio, né? Aí é o bicho feio. Aí. Emergência. Toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito, toda vez que um desses sinais venha surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de ampará-lo no socorro da prece ou da luz do discernimento. Espírito Sheila, médium Francisco Cândido Xavier, do livro Ideal Espírita, edição da Febre. É Sheila que deu essa notícia, eu falei Emmanuel aí, vocês me desculpem, foi um engano. Então, cuidado, gente. Um desses sinais, hein? Cuidado quando ele começar a ficar reclamando, né, achando que é vítima de tudo. Bom, pessoal, falta um minutinho. Vou fazer a oração de encerramento, né? E vai ficar para o nosso amigo aí, a próxima aula, obediência e resignação. O Alexandre na próxima semana, né, gente? Então vamos. Primeiro de tudo, agradecer a Deus e a Jesus, né? Por essa noite, né? Por esse primeiro estudo. E pedir ao Pai que abençoe aí o Eduardo, né? Nessa próxima hora. Estou vendo que ele está meio cansadinho hoje, hein, Eduardo? Está aí. Tudo bem. Te dê bastante energia, bastante alegria aí, nessa hora seguinte, né? E unindo nossos corações, lembrando a nossa sala 1, lembrando mais uma vez os fundadores de nossa casa, né? Seu Fausto, Dona Luísa, Dona Lídia, nossa querida Leda, né? Um sorriso em pessoa. E o nosso irmão Bento, e toda a espiritualidade que compõe essa equipe, né, que cuida de nós, nos unindo a ele, vibrando, né, levando o nosso magnetismo para a sala 1, para que essa equipe tenha sempre material para socorrer o nosso irmão mais necessitado do momento. E para que a gente direcione muito bem essa energia, esse magnetismo, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Vou parar a gravação aqui e iniciá-la novamente. Boa aula aí, meu caro amigo